Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Café com Consciência. E mais uma vez eu estou aqui com o doutor Fernando Freitas e hoje, dando continuidade àquele assunto que a gente falou no outro podcast anterior, aqui a gente vai falar sobre o elefante está na sala. Sabe aquela expressão, o elefante está na sala e ninguém consegue tocar nesse assunto, ninguém consegue ver? É justamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Bem-vindo, Fernando Freitas! Olá, Luísa! Bem-vindo você que está aqui a nos assistir. Bem-vindo a você, bem-vindo e bem-vinda, né? E todos, precisamos agora falar para todos, né? Bem-vindo, bem-vinda. Então, você que está assistindo aqui, será que você já ouviu essa expressão, o elefante está na sala? E é exatamente sobre isso que nós vamos abordar o tema hoje, ampliar e muito a consciência de vocês. E aí, Luísa, quantos elefantes na sala será que nós ainda não enxergamos, né? Porque haja elefante na sala, não? Muitos, com certeza. E É, que bom que a gente tem uma visão aberta para enxergar essas questões que, infelizmente, tem muita gente que tem essa trava, tem esse bloqueio, não quer enxergar muitas cegueiras que a gente observa dentro dos atendimentos. E a gente está observando também que tem essa cegueira também nos profissionais, que que é dentro de pior ainda, Uhum. porque quem deveria enxergar, não enxerga. E aí, de repente, faz algo que nós chamamos de um conluio neurótico, né? Exato. Então, junta a cegueira do cliente com a cegueira do profissional, fazem um Uhum. pacto e aí não enxergam coisas que deveriam ver. E acho que antes da gente continuar, é importante a gente trazer mais clareza o que são essas cegueiras, tá? Então, o que a gente está falando aqui, até a gente estava conversando antes, né? É Eu acho que viu, Lu, acho que seria interessante explicar o que é esse tal do elefante na sala. Tem gente que não sim, sabe de onde veio essa exatamente. expressão. Tem gente até que nem conhece essa expressão, mas até ela Uhum. virou até uma expressão assim muito conhecida. E ela veio em cima de uma propaganda, um comercial que foi feito nos Estados Unidos há vários anos lá atrás, que era sobre o alcoolismo. E foi uma Uhum. propaganda muito marcante nessa época, porque era assim, eles fizeram uma dinâmica que era uma família dentro de uma sala e tinha uma característica, tinha um elefante dentro da sala. Quer dizer, aí chamava a atenção que tinha aquele elefante. Só que a família funcionava como se o elefante não existisse. Então, passava por baixo do elefante, pegava não sei o quê, outro aqui, conversa lá. E eles funcionavam, se comunicavam, e como Uhum. se ninguém visse o tal do elefante. E essa propaganda ela foi feita exatamente para alertar como o alcoolismo muitas vezes se torna esse elefante na sala. É um problema que existe nos lares e que ninguém enxerga e faz de conta que aquilo não existe. Então, essa propaganda foi uma sacada genial, né? Porque, e o pior, é a grande realidade que nós vemos nas famílias que têm uma série de problemas. A família não enxerga e os elementos da família, quando entram, deve até observar o elefante, mas depois parece que eles também não enxergam. E ninguém fica a enxergar coisa alguma. E haja elefante nessa sala. E nós Exato. vemos isso com os clientes que nós atendemos, com as famílias que nós atendemos, que está tão nítido o problema que está acontecendo lá, mas pior ainda, agora nós estamos enfrentando uma situação onde os profissionais também não enxergam os elefantes na sala. E é um Ui, absurdo enxergar o elefante dentro da não, sala. e Esse quem enxerga está errado. Então, assim, aquele que olha, fala, escuta, tem um elefante aqui na sala. Não, Uhum. eu não vejo elefante, você Uhum. está vendo elefante? Ninguém vê elefante, não.
E aí vem aquela história, né, que é uma coisa comum. Quando as pessoas não querem ver, não querem, de uma forma consciente ou inconsciente, apesar que muita gente hoje em dia nem acha que existe o tal do inconsciente, mas tudo bem, mas vamos lá. Quando as pessoas não querem ver, tem duas formas para destruir. Uma é atacar a mensagem, outra é atacar o mensageiro. E aí o que Uhum. acontece? Se eu destruir a mensagem, então a mensagem não serve. Então eu uso um monte de argumentos, opiniões, seja lá o que for, para dizer que isso que você está falando não existe. Então define elefante, não existe, não tem elefante, mas que não tem, e começa a atacar. E se não dá para atacar a mensagem, atacamos o mensageiro. E o mensageiro é aquele que vai falar que tem um elefante na sala. É o que vai Como mostrar, né? Tá aqui. Só que se não, ninguém gente, quer olha ver, só aqui, ó, olha o elefante aqui. Não, não há elefante, não há elefante. Que absurdo, uhum, que coisa mais horrível você está falando. Como é que você fala que tem um elefante na sala? Ninguém vê o elefante. Ninguém está vendo o tal do elefante. Só que ele existe, né? Só que ele existe. exatamente. Como você falou, tá uma coisa complicada, que agora até os profissionais estão fazendo um pacto Muitos. para não enxergar o É. tal do elefante. E para E trazer aí, clareza para vocês em relação ao que a gente está falando, o que a gente vem observando é o seguinte: tem várias situações complicadas que a gente vê dentro de atendimento, porque muitas vezes o que acontece? Pessoas que não têm problemas assim tão graves, tão profundos em relação ao seu sistema familiar ou então a doenças, muitas vezes acha que a vida é uma ilusão, só que tem e existem problemas profundos e que muitas pessoas carregam, como relacionamentos abusivos, como drogas, como codependência e dependência, violência é, doméstica, violência doméstica. suicídios, depressão estourando, tem pessoas Exatamente. com. Estou falando assim, se chegar de problemas, doenças autoimunes que não Uhum. param de crescer. Então, assim, o mundo está doentio demais. As Exato. famílias estão doentes. Então, os indivíduos, as famílias, as sociedades estão doentes. E agora Uhum. nós estamos vendo a participação de muitos profissionais, entre aspas, que Uhum. também fazem coro com a doença, com o problema, para não enxergar o tal do elefante. Em relação a esse elefante, a gente está falando justamente sobre esses traumas, porque a gente vem observando que alguns profissionais estão que não precisa mexer no trauma, mexe só na superfície, só nos sintomas, só muda o comportamento e tudo será resolvido. Em algumas situações faz sentido, já funciona, mas tem situações onde não tem como, que você precisa aprofundar e mexer nessa dor traumática sim, porque senão o que vai acontecer? Você muda um comportamento, mas você não mexe na dor principal. E você vai adquirir um outro sintoma para não enxergar essa raiz. Esse elefante dentro da sala que a gente está falando aqui, que são essas dinâmicas traumáticas mais profundas, tá? Então, o nosso processo em relação a olhar para a raiz do problema do cliente é justamente mexer na raiz para que esses sintomas eles vão perdendo a sua função. E quem está escutando no Spotify não está vendo o gesto que eu estou fazendo aqui, né? Então, é mais claro, né? Porque o que ela está fazendo é um gesto com a mão aberta, mostrando os 5 dedos. Que esse gesto é um que a gente fala muito aqui na consciência sistêmica, né? Uhum, Então, assim, é aquilo que é visível, são os problemas visíveis. Só que por trás dessa mão espalmada existe um outro dedo escondido aqui, que é a raiz do problema. Então, esses traumas não, essas dinâmicas que o cliente tem consciência, problemas de comportamento, pensamentos obsessivos, uhum. doenças de tudo quanto é ordem,
problemas financeiros, problemas dos relacionamentos afetivos, na sexualidade e assim por diante. Todos esses problemas, no fundo, têm uma função, que é ocultar o verdadeiro problema, que é a raiz que está lá. Essa dinâmica, para quem trabalha na profundidade do ser humano, entende claramente tudo que está sendo falado. Mas, Sim. infelizmente, nós estamos assistindo aqui coisas estranhíssimas. A Luísa agora mesmo passou um vídeo que ela recebeu de alguém cheio de pedras na mão. Interessante, né? O pessoal que tem pedras para atacar geralmente não constrói nada, né? Eu nunca vejo esse pessoal que ataca construir alguma coisa. Então, assim, as pedras Exatamente. são feitas para jogar um na cabeça do outro, mas não constroem muros, paredes, pontes, sei Uhum. lá, não constrói nada. Aliás, muro talvez construa, né? Que é para separar. Mas eu E qual nunca é a solução para o problema, né? eu não vejo esse pessoal que está sempre a atacar alguma coisa, construir algo. Construir, não. A sensação que dá é que parece que são vários Uhum. adolescentes rebeldes que têm uma série de opiniões e certezas absolutas, não enxergam a realidade, não veem os elefantes. E esse, então, que você me passou foi interessantíssimo, né? E, de novo, é alguém que está aqui a atacar as constelações, aí pedindo para ser convocado nos podcasts, para ele chegar lá para atacar as constelações. Gente, ele está querendo palco, né? Óbvio, né? E aí mostra um vídeo, olha só o que o Hellinger fala. E é interessante, porque o que ele mostrou não é o que o Hellinger fala, é que todo mundo que trabalha no mundo do inconsciente e dos traumas já sabe disso. Isso não é coisa do Exato. Hellinger, não é coisa da constelação. Isso são dinâmicas importantes que existem nas várias dinâmicas profundas, terríveis dos Uhum. seres humanos. Então, no caso específico, era uma dinâmica de abuso sexual. E aí, quando o Hellinger fala que existe uma dinâmica dos pais que está envolvida na dinâmica do abuso sexual, aí vem um Uhum. grande comentário de alguém que não enxerga elefante, né? Falando que é Sim. nojento, como é que se fala de uma coisa dessa? Bom, eu acho que ele não deve ver, e o pior é que ele se diz psicólogo de evidências, né? Então ele deve Uhum. que no mundo dos abusos sexuais, a grande maioria dos abusos envolve pessoas da família. Sim, A grande exato. maioria. Será que isso não é evidência? Porque é interessante, quando começa a falar, e o pior é que fala de um papel, de um poder, que eu não sei que raio de poder, é o Uhum. poder de criticar quem tem coragem de trabalhar na profundidade do problema. Exatamente. Mas, de repente, fala que nojo, que nojo. Bom, o abuso é nojento. Eu concordo, o abuso é nojento. Agora, o que será que esse profissional, entre aspas, faz nos casos de abuso? Eu não sei o que ele faz, porque ele não mexe na raiz do problema. Então, se isso Exato. é nojento, aí fica assim: será que essas pessoas não enxergam? Aí fala, ó, o Hellinger fala uma coisa dessa, mas não é o Hellinger. O Freud, o Reich, todo mundo que trabalha no mundo da Sim. psicoterapia sabe disso, sabe, porque isso existe. Ah, mas eu não gosto de ver isso e acho que isso não deve existir. Uhum. Pô, Deus do céu, é sério isso? Será que nós estamos brincando aqui? Porque a sensação que dá é assim. Então, para mim, eu vou dizer assim, para mim, quando eu analiso o que é a psicologia baseada em evidências, é algo que funciona. É claro que funciona. Porque o que eles colocam lá é torne-se adultos. Porque basicamente é o que a gente fala, você precisa ser adulto. Então, tenha comportamento, pensamentos e atitudes adultas, que isso vai ajudar e resolver. Sim, Sim. tem várias pessoas que não têm a mínima noção do que é ser adulto. Então, Uhum. ficam infantilizados, tem famílias que infantilizam os seus filhos, às vezes infantilizam também os pais, infantilizam. Gente, isso é um Exato. caos. Isso é um caos. Então, se falta uma referência adulta, fala assim: olha, funciona assim,
Faz desse jeito que a coisa vai funcionar. Sim, se fizer isso, vai funcionar. Vai funcionar em alguns casos, mas eu vou dizer, não sei se você sabe ou não, mas existem muitas evidências estatísticas, cientificamente comprovadas, é só pesquisar. Uhum. E a psicologia baseada em evidências tem um limite. Tem vários casos que ela não consegue entrar. É óbvio, né? É óbvio. Não vai entrar. Não consegue bons resultados. É óbvio. E tem mais. Tem os casos que desistem, que não ficam, não têm aderência ao tratamento, Sim. e tem os casos que até melhoram por um tempo e depois têm recidivas. E é verdade, como qualquer outro tratamento também. A questão é, se eu trabalhar nos sintomas e aliviar os sintomas, as pessoas ficam melhores. Então, por exemplo, eu vou pegar uma série de pessoas que têm dor nas costas, eu vou oferecer um remédio para eles, vai aliviar a dor. Eu faço um estudo Uhum. estatístico provando que a utilização de medicamentos analgésicos aliviou e teve um excelente resultado na dor nas costas de várias pessoas, enquanto eu tomo os remédios. Pode ser que seja Sim. uma coisa aguda, que o remédio melhore, e depois aquilo curou sozinho, aquela contratura, o problema desapareceu. Ok, foi o suficiente. Agora, se a pessoa tem um distúrbio sério na coluna, na musculatura, dinâmicas importantes, não é o remédio que vai resolver. Sim. Você vai ter que descobrir a causa do problema. Mas se eu fizer um estudo estatístico, a evidência mostra que quando eu dou sintomáticos, os sintomas melhoram. Sim. E tem evidências mostrando que quando o problema é grave, o sintomático pode até aliviar por um tempo, mas não resolve. Tanto é que a dor vai persistir, Uhum. o remédio vai resolver e a pessoa vai ter que ter a coragem de olhar para ver o que é que acontece, qual é a verdadeira causa do problema. E essa Vai ter que verdadeira fazer uma cirurgia para abrir é, e olhar eu para falo, isso. tem casos que vão mostrar dinâmica, às vezes só com cirurgia resolve. E aí foi Uhum. interessante você tocar nesse ponto, né, Luísa? Porque a sensação que dá, nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Sim. E você até levantou essa história, parece que tem uma briga entre a clínica e a cirurgia. Imagina a medicina começar uma briga que os clínicos estão certos e os cirurgiões estão Uhum. errados, né? Como é que Sim. pode? Ué, tem dinâmicas que um tratamento clínico ajuda. Às vezes tem a medicina preventiva, que também já ajuda até para não chegar no clínico. Então, tem a medicina preventiva, tem a medicina clínica, tem a medicina cirúrgica. Por que, que será que precisa de cirúrgica se dá para resolver na clínica? Porque tem problemas que não dá para se resolver clinicamente. Quando não se consegue fazer isso, o que, que nós temos que Uhum. fazer? Não, mas é horrível, é nojento, sai sangue. Nossa, corta, arranca pedaços. Que horror! E ainda diz que é médico que faz isso. É engraçado, né? A sensação que agora nós estamos a assistir um grande teatro de uma briga que Sim. não faz o mínimo sentido de dizer que os clínicos estão certos e os cirurgiões estão errados, entre aspas, né? Imagina, né, Luísa? Imagina se a pessoa tiver câncer. Será Pois é. que o oncologista vai fazer? E se não fizesse, né? E se não falasse? Quais são as É, consequências disso? Porque é a será que ele mesma vai dar o coisa. diagnóstico? Será que vai dar o diagnóstico? Uhum. Ah, mas eu não quero ouvir o nome dessa doença. E aí, de repente, vem alguém, não, essa doença não existe. Pronto, não existe. Vamos agora. E é interessante, né? Porque parece que as coisas graves não existem. Então, Sim. existe só aquilo que eles são capazes de tratar. Na medicina, seriam as doenças mais simples que se resolvem. Pronto. Uhum. Tem doenças que a gente fala assim, resolve com o médico, sem médico, apesar do médico. Outro dia você estava com uma dessas, né, Luísa? Você me ligou. Olha, eu estou assim com uma. Estou vomitando, sei lá, estou com ânsia, estou com diarreia, estou não sei o quê, tal, 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 tal. Sim. Sim, sim. Qual é o tratamento mágico para isso? Pode tomar um sintomático, se tiver dor, toma um remédio para Sim. dor, se tiver febre, toma um remédio para febre. Né? E Assim, tomei.
sintomáticos, né? E agora você espera, porque se for um Uhum. rotativo, se for uma intoxicação alimentar, a tendência, como não tinha mais ninguém com isso, né? Então, um vírus eu acho pouco provável, mas assim, pode ser mais uma intoxicação alimentar, que aí você pegou um avião, você mudou a alimentação, sei lá o que aconteceu. Sim. Mas o que tem para fazer? Aguarda. Isso vai sumir sozinho. Uhum. Sintomático. Hidrata, remédio para ânsia, se tiver, Ok. que é sintomático. Chama de tratamento sintomático. Então, olha, evita comer agora, nesse momento assim, Uhum. e observa. Vai durar aí uns 3 a 5 dias, no máximo uns 7 dias, e deve desaparecer. Quanto tempo durou? Uns 5 dias, 6 dias, por aí. Pronto, é assim, sabe, quando você Uhum. conhece a fisiopatologia, você sabe, isso aqui funciona assim. Ah, Exato. mas eu poderia, sabe assim, se eu for um profissional baseado em evidências, preciso fazer uma série de exames de sangue, de urina, de fezes. Vamos fazer aqui uma ressonância, uma tomografia, porque pode ser um monte de coisas, né? Poder, pode, mas existe uma Sim. coisa de bom senso médico, se entende isso, aguarda. Se passar de 10 dias, opa, ou se a coisa começar a piorar muito, Uhum. aí faz sentido começar a pesquisar algumas Exa coisas. Que, aliás, a gente estava até falando, a medicina hoje baseada em evidências, parece que a gente tem que comprovar tudo através dos exames. E aí vai pedir um é. monte de exames, vai jogar o dinheiro na lata do lixo, porque é exame que não tem a mínima necessidade, se você compreender como funciona. Se compreender como funciona, você Uhum. vai fazer os exames para os casos específicos. Por quê? Porque eu também sei que tem problemas mais graves, mas eu não Sim. trato todo mundo como se todo mundo fosse grave, que é outra história. A medicina baseada em evidências, tudo tem que comprovar milhões de coisas. Na psicologia baseada em evidências, cujo foco não é olhar para as raízes dos problemas, não se vê trauma, não se vê mundo do inconsciente, não vê a Uhum. importância dos relacionamentos familiares no desenvolvimento dos problemas dos filhos, porque para eles Exato. parece estar culpando os pais. Engraçado, né? Eles adoram essa palavra culpa. A gente não trabalha com culpa, mas eles trabalham com muita É. culpa e dizem: você está culpando, Exato. culpando a mãe. E é o ponto, né? Porque tem várias literaturas sobre a sistêmica que uma base muito forte que é o não julgamento, porque não tem Não nenhum tipo de trabalhando, julgamento. O não foco tem é julgamento, olhar não para a tem dor, perdão também. Como eu falei, não tem olhar perdão. para o trauma e o que fazer com isso? É só isso. Não é a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do vô, da avó, a culpa é do bisavô, da bisavó, a culpa é do filho. Não tem culpados. A questão é se alguém da família está carregando um problema, esse problema não é daquele ser. Aquele abuso, a drogadição, o alcoolismo, aquilo não é um ser, tem todo um Exclusivo, né? sistema envolvido. E é Então, mas se você quer não saber? mexe nisso, o que acontece? Essa pessoa continua doente, o sistema continua doente e ninguém se responsabiliza, porque a culpa tem muito a ver com essa questão de não tomar a responsabilidade, não fazer o que precisa ser feito, ter a coragem de olhar e resolver aquela dinâmica, e vai continuar repetindo a mesma coisa nas próximas, porque sim, o sistema está envolvido e muitas vezes não tem consciência e precisa de alguém para apontar. Ó, tem um elefante gigantesco aqui na sala que vocês não estão querendo ver. Só que se não Não, vê, vai continuar ali e não vai não há. resolver o problema. Não, mas é interessante que, assim, se você pegar, por exemplo, psicologia baseada em evidências, vamos trazer uma forma de pensar e de agir que é adulto. Excelente, Uhum. excelente. Porque a maioria das pessoas não sabe nem o que é mundo adulto. Só que se Sim, você pega, por exemplo, uma criança que tem toque, por exemplo, você vai ter que trabalhar com quem? Com a família. Então, quer dizer, exato. engraçado. Aí o meio, por quê? Porque a família não pode fazer o papel complementar.
E não é só o toque. Se pegar, por exemplo, qualquer vício, drogas, álcool, qualquer vício, qualquer comportamento estranho, a família também tem que ter um comportamento adequado. Quer dizer, quando eu faço isso, eu estou assumindo que a família tem efeito em relação a essa dinâmica. E é verdade, a família tem efeito. Então, quando nós olhamos sistemicamente, nós estamos dizendo a mesma coisa. Então, se fala, olha, a pessoa, vou dar uma regra, um exercício, um trabalho de casa para essa pessoa fazer. Mas tem que fazer com a família também, porque a família é importante colocar limites e não entrar no jogo. Sim, por quê? Porque a família é importante. Porque você trabalha o indivíduo e o meio. Porque se o meio fizer um papel complementar, o que vai acontecer? E se você quiser ver isso, tem um programa, aonde que é? Acho que na Discovery, que é aquele do peso lá. O Quilos Mortais, sim. Os mortais. Quando você vê uma pessoa lá deitada na cama, nos quilos mortais, porque ela já não consegue nem se levantar mais. Ela pesa lá 200, 300, 400, 500 quilos, não sei, é algo assim, absurdo. É absurdo. Bom, quando você começa a olhar com profundidade, você vai ver quem é que leva comida para essa pessoa. Porque sempre tem alguém que vai levar comida. E vai ver o jogo que acontece lá. É a coisa mais simples de se ver. E aí não adianta nada, vou trabalhar com a pessoa para ela parar de comer. Aí ela começa a dar ordem, a brigar com todo mundo, a fazer papel de vítima, fazer um jogo de poder para as pessoas que trazem a comida para ela. E aí, como é que fica essa história? Por quê? Porque você vê a dinâmica inteira está doente. Cada vez que você vê um indivíduo, um elemento do sistema com um problema, o problema é do sistema inteiro. Tem o ativo e tem o passivo. Tem as dinâmicas que envolve. E a própria psicologia baseada em evidências também age nos membros da família. Mas é engraçado que parece que os membros da família só servem para colocar o limite. Não, eles fazem parte do problema. Então, quando nós, da sistêmica, falamos o sistema familiar está doente, todo ele está doente, aí nos ataca porque estamos culpando. Engraçada essa palavra, né? Culpa. A culpa. Vocês estão pondo culpa na mãe, no pai. Gente, aí quando você começa a ver, será que nós vivemos no mundo da carochinha? No mundo da ilusão? E uma coisa que nós vemos, então, que existe na sistêmica, que a psicologia baseada em evidências também precisa trabalhar, é no meio, e nós falamos isso. Quando falamos da importância do meio, da importância da família, aí vem uma interpretação que nós estamos culpando. Teve um episódio aí num podcast também com essas dinâmicas aí de somos os certos e vocês são os errados, onde existia num sistema familiar uma criança que tinha um problema de autismo e a mãe que tinha uma dinâmica de depressão. A gente E até aí comentou isso no último então, podcast no outro também. podcast. E aí eu achei interessante aquilo, que parece, olha, estão culpando a mãe. Eu falei, gente, mas uma criança que tem autismo e uma mãe que tem depressão, para nós, dentro da sistêmica, diz assim, tem um sistema doentio acontecer aqui. E nós já sabemos até dinâmicas, e tem até receio, porque se eu falar aqui, vai começar a dizer que já está culpando alguém. O que está faltando aqui, com certeza, é uma maternagem saudável para a mãe que tem depressão, para a criança e provavelmente para a mãe dessa mãe e assim por diante. Quer dizer, dentro desse sistema existem alguns fenômenos que é como se você pegasse uma planta que não tem hidrogênio, sei lá, nitrogênio, potássio, substâncias adequadas. O que vai acontecer? Aquela planta cresce, mas as folhas vão estar comprometidas, as flores, os frutos, porque está faltando uma correção de solo. Isso é simples na natureza, impressionante. Aí, quando falamos assim, dentro dessa família faltam algumas dinâmicas importantes. Precisamos ver quais são e como ajudar essas pessoas a sair disso. Mas, de novo, vem a culpa.
e vem uma coisa como se nada, uma coisa não tivesse nada a ver. Quer dizer, uma criança que tem uma mãe com depressão, parece que a mãe com depressão não afeta a evolução da criança, porque eu não sei que dinâmica é essa que eles enxergam, porque eu não entendo essa história, eu sinceramente não entendo. Eu, para mim, Não, e coisa básica criança... que todo mundo sabe disso, o quanto é importante a função de pai e de mãe para um filho. Sim, Se é. um filho não tem pai e mãe, ele nem sobrevive. Se não tem alguém para exercer essas funções, essa criança nem sobrevive. Morre. Então, é nítido que é importante essa relação, é importante o Mas contato, é importante o afeto, o amor. Já tem um monte de estudos que evidenciam isso também, mas parece não, que mas dentro dessas essas dinâmicas evidências parece que ninguém enxerga. É então, é engraçado isso que eu como fico as confusa. evidências, né? Uhum, Porque eu não sei quem é que escolhe a tal das evidências. Eu, para mim, eu vejo isso aqui, imagina o iceberg. No iceberg, 90% do gelo está uhum, dentro da água, então não se vê. Ah, mas sim, nós vemos os 10%. Vou dizer, não, você não vê o 10%. O que está acima da água, você vê só a superfície, porque você vê a casquinha, mas você não vê o gelo lá dentro. Então é engraçado exato. isso, porque parece que as pessoas enxergam uma mínima porcentagem. Então, aquilo que eu vejo, bom, você vê a superfície desse Uhum, iceberg que emergiu, mas você não vê dentro da superfície. Ah, mas tem que ser aquilo que eu vejo. Interessante isso. Se eu tenho noção do que é o iceberg, eu tenho noção do que o que saiu, o que está aqui para fora, eu tenho uhum, noção do que está lá para dentro. Que é óbvio, isso é científico, não é? É uma coisa engraçada, né? Se eu é, vejo dinâmicas e comportamentos doentios, e eu consigo identificar de onde vem esse tipo de dinâmica, que tipo de mecanismo de defesa essa pessoa utiliza, quais são os padrões de funcionamento que ela tem, como é que ela sente, como é que ela uhum, pensa, como é que ela age. Se eu tenho noção do que é uma dinâmica traumática e como ela se estabelece, eu consigo fazer um diagnóstico colocando a maior possibilidade de encontrar o trauma nessa fase, nessa situação, nessa dinâmica, que é isto que gera esse tipo de problema. E quando você vai sim, investigar, você vai observar e comprova. É uma coisa simples de fazer, mas a gente só pode trabalhar com aquilo que a gente vê. Deve ser, né? Porque eu vejo isso. Então, ué, você não uhum. trabalha, você não vê? Imagina a medicina como é que trabalha. Porque eu vou fazer diagnóstico de dinâmicas que estão dentro desse indivíduo que eu não vejo, mas eu vejo as consequências que tem nessa pessoa. É, não pode ter raio-x, não pode ter Nada ressonância, não mesmo. pode. Não, porque se tiver, tem que destruir, né? Porque estão trazendo uma Uhum, mensagem que eu não quero ouvir, eu não acredito. Eu é, não acredito. É engraçado, outro dia eu vi um documentário muito interessante que era assim, o raio-x ele não era aceito na justiça americana lá atrás, quando ele surgiu. Então tinha um caso de fratura, tal, então mostrava o osso fraturado e hum, aí não, porque quem é que comprova que esse raio-x mostra realmente o que acontece lá dentro? Então é interessante, né? Hoje nós quando ouvimos falar isso, sim, isso é ridículo, né? Isso é uma coisa tão ridícula, mas é como não tinha uma comprovação científica que aquilo sim. funciona, que realmente dá para ver. E se eu não me engano, eles tiraram um raio-x de um relógio. Um relógio, pegaram um relógio grande, né, daqueles assim, e tiraram um Aham. raio-x que dava para ver as engrenagens. Então, quando você tirava, abria ele, você via as engrenagens. Então, e se eu não me engano, essa imagem desse raio-x está em um museu lá nos Estados Unidos que mostra isso, porque foi a partir dessa radiografia do relógio que deu para ver. Aí você abre o relógio, você vê as engrenagens que tem ali. Então, como dá para ver? Então, por analogia, deve ser que dê para ver o osso. Mas é interessante, né? Porque isso existe o tempo todo, né? Então, assim, Sim. isso não está comprovado cientificamente. Às vezes tem a palavra, isso ainda não está. Ainda não está.
Porque a hora que tiver uma comprovação científica, aquilo vai aparecer. Então, esse ainda é muito interessante, né? Então, as pessoas que trabalham nesse universo, e é interessante que eu vou dizer outra coisa, tem Hum, várias comprovações, tem várias evidências. Ah, não existe, é só pesquisar. Saem milhares de trabalhos científicos por dia. Você consegue ver todos esses trabalhos? Não. E eu sempre fico assim: quem será que escolhe as evidências que nós vamos utilizar? Aliás, se você estudar as evidências da psicologia baseada em evidências, você vai observar que o índice de sucesso não é tão grande assim. Não é tão grande assim. uhum, O índice de recidivas tem até um estudo que mostra que recidiva de depressão foi maior do que no grupo padrão, grupo de controle, que não foi feito tratamento nenhum. Então é engraçado, né? Então o índice de recidiva foi até maior. Interessante, né? Mas está lá. A questão é, eu queria ver esse mundo das evidências mostrando. Quando você analisa os estudos, você vê claramente uma série de problemas nos estudos que vão determinando e puxando as conclusões para o lado que eu quero mostrar. E quando você analisa o estudo em si, você vê um monte de erros ali. Você vê dinâmicas estranhas acontecer. Se você procurar no YouTube, vai ter. Aliás, tem também, você pode procurar. Se eu não me engano, foi em agosto de 2012, a Associação de Psicologia Americana lançou lá um documento dizendo que não via nenhuma dinâmica importante que colocava a psicologia baseada em evidências uhum, como se fosse a grande. Não, é só mais uma que é para ser utilizada. Então, devido ao quê? sim, Devido a essas histórias. Aí começa assim, padrão ouro, padrão não sei o quê. Bom, para tratamento de casos mais simples, funciona maravilhosamente. Maravilhosamente bem. sim, Realmente, não precisa pesquisar profundamente. Resolveu. uhum, Excelente. Como um produto de entrada, como algo para se fazer no início, sem precisar mexer, como eu falei também do sim, seu problema, faça. Isso vai ajudar e vai resolver. Não precisa. Vamos procurar de descobrir exatamente o que você tem, Luísa. É um rotavírus? É uhum, uma intoxicação alimentar? O que foi que causou essa intoxicação? Vamos fazer estudos. Será que é uma alergia? Será que é isso? Será que é aquilo? Gente, nem precisa. Se aquilo resolveu, não precisa. sim, Agora, se não resolveu, nós temos agora que aprofundar o caso, buscar as raízes dos problemas sim, e ter a coragem de olhar para o mundo da sombra humana, coragem de olhar para coisas que a maioria das sim, criancinhas não conseguem ver, que papai e mamãe muitas vezes podem se tornar a madrasta e o uhum, padrasto formado, né? Porque nas histórias infantis é interessante. Não sim, tem mãe, tem madrasta, né? Engraçado isso, né? aham. E gente, isso tão, é assim, é a realidade, é enxergar a realidade. Por quê? Do jeito que é. Você que está assistindo, eu já tive nesse lugar de eu vou falar de mim, né? Eu endeusava meu pai e minha mãe. Para quem não sabe, Fernando é o meu pai. Eu É. endeusava eles, eu não via eles como seres humanos comuns, com problemas, com traumas e tudo mais. Julgava um monte de coisa. Só que depois, quando você olha para a realidade, para a sua e para o sistema que você convive, você eu entrei em contato com um monte de dor, com um monte de situação horrível que eu não queria ver de jeito nenhum. Quantas vezes eu fugi para não enxergar a realidade, mas depois que você vê, não dá mais para desver. É, E não dá. aí algo te puxa para mexer naquilo e concluir aquilo. E eu falo conscientemente de que se eu não tivesse mexido naquela dor terrível, provavelmente eu ia passar a mesma coisa para a Bárbara. Eu ia Pô, não tenha, repetir a mesma dinâmica não com tenha a dúvida. minha filha.
entende? É. Então, dói, dói, mas é o que precisa ser feito. Olhar para a realidade e precisa ter coragem mesmo. Só que essa é a dinâmica, porque tem muitos profissionais que não vê o cliente com essa capacidade. E eu falo muito sobre potência, até no meu perfil lá no Instagram, para quem não me segue ainda, vai lá seguir, que eu falo muito sobre essa questão da potência, do quanto somos potentes. Só que fica aquela coisa, não mexe na sombra, não pode mexer ali, não pode tocar nesse assunto, porque senão a pessoa vai ficar triste, vai chorar, vai ficar mal. Mas isso também faz parte de um processo de cura, de olhar para a realidade e dar um novo significado para aquilo. Então, parece que as pessoas têm medo de sentir a dor. E os profissionais têm medo de fazer o cliente olhar para a dor. Não, pior ainda, né, Luísa? Eles fazem um conluio neurótico como se a dor não existe. Isso não Uhum. existe. Ué, Isso faz então, isso parte da para mim é uma vida de todo cegueira. mundo. Isso para mim é um mecanismo de defesa, que é negação. Então, isso não existe. E se não Uhum. existe, não existe. Aí faz-se um pacto que ninguém quer ver o problema. E o pior, profissionais, que se dizem profissionais, Sim. que não olham para a realidade. Então, estão cheios de opiniões, de interpretações, e colocam isso como se isso fosse a verdade absoluta. Uhum. E é interessante porque a própria ciência, aí parece que se apoderam da ciência, a ciência é nossa, e a ciência funciona do jeito Sim. que eu vejo que eu quero. Olha, sinceramente, o que eu vejo são profissionais que precisariam se tratar. Por quê? Porque se eles têm Sim, dificuldade de olhar exato. para a realidade, tem algum trauma importante dentro deles. E aí o que acontece é que eles se cercam com essa máscara, essa, sei lá, essa profissão e utilizam uma série de recursos e entram numa dinâmica interessantíssima, né? Porque é uma Uhum. dinâmica tão evidente, tão prepotente, tão não sei o quê, que Sim. parece que isso não existe. Então, assim, os traumas não existem, o mundo inconsciente não existe, as dinâmicas horríveis que existem entre os seres humanos não existem. Se colocar a Uhum. palavra mágica, pai e mãe, tudo é lindo, é maravilhoso, pai, mãe e filho, como você mesmo falou, para a Sim. visão dos filhos, tudo parece que ou é um santo Deus, ou então é um demônio, né? Porque tem isso. Ou então um é Tem santo, outro é também. demônio, né? Aí Sim. tem que ser. Mas quando você olha para a realidade, somos todos seres humanos com qualidades e com defeitos. Todos seres Sim. humanos. Todos. E outra, todos fazemos o nosso melhor. A questão é que o melhor para aquela pessoa, de repente, quando você olha, fala, gente, isso é um caos, mas para a pessoa é o melhor. Na cabeça dela, na percepção Exatamente. dela, é o melhor. E quantas pessoas, por exemplo, a sensação que eles trazem como eles veem ser humano como sempre uma coisa só, então ser humano é uma coisa só, né? Então as coisas não existem. Será que não sabem Uhum. fazer, por exemplo, diagnóstico de psicopata manipulador? Cheio de psicopata manipulador por aí, fazendo estragos dentro da própria família. Está cheio Sim. de dinâmicas narcísicas. Pai, Uhum. mãe, filhos, avós, narcísicos, que detonam o sistema familiar. Está cheio de relacionamentos Uhum. tóxicos. Abusivos E e que acha que é tudo só isso mais. influencia no comportamento abusivo, tóxico desse ser. De onde Sim, veio? aí, Não veio do nada, veio do sistema, veio da e onde que se a família você. veio, mas não pode mexer. Não, porque não tem causa. Porque é interessante, olha, aprenda a funcionar assim, faça assim que tudo se resolve. Para mim, isso aqui é emprestar um mecanismo de defesa. A questão, por exemplo, quando nós damos supervisão para profissionais, quando nós vemos que o profissional tem uma dificuldade de olhar para uma dinâmica, nós Uhum. já sabemos algo, e a orientação é que você precisa investigar o que tem aqui, porque você não consegue olhar para esse problema. E aí o que nós vemos Exato. agora é uma multidão de profissionais pendurados numa palavrinha mágica baseada em evidência, como se aquilo Uhum. fosse
um novo Deus, né? Virou uma seita agora, um dogma, e Sim. não enxergam a realidade. E o pior, não ajudam de verdade as pessoas que passam por situações terríveis. Porque não basta ter vou colocar assim, um mecanismo de defesa do adulto, se você não Sim. está adulto dentro de você. Se você tem uma dinâmica, então, por exemplo, hoje mesmo, trabalhei com uma pessoa com um mecanismo de defesa chamado formação reativa. Se você não entende o que é formação reativa, então é uma dinâmica Uhum. assim. Ela vem e traz uma dinâmica que é uma ambivalência emocional, que é Sim. comum para todos nós. Para a Luísa, para mim, para a mãe dela, para a filha dela, para o marido dela, para todo mundo, para você que está aqui nos escutando e nos vendo, todos nós temos ambivalência emocional. O que é ambivalência emocional? Eu amo e eu odeio a mesma pessoa. Eu amo e odeio a mim mesmo. Tem coisas que Exatamente. eu amo, tem coisas que eu odeio dentro de mim. Tem coisas que eu amo e odeio na minha mãe, no meu pai, na minha mulher, nos Uhum. meus filhos. Gente, tudo isso é natural, isso existe. Agora, você começa a julgar, não, família é lindo, mãe é linda, mãe não tem problema nenhum, Aham. pai não tem problema nenhum. Gente, o que você está fazendo? O É. que você está fazendo? Aí você está culpando o indivíduo que, se ele tiver um sentimento negativo em relação a um problema sério com aquela pessoa que ele chama de mãe, pai, filho, seja lá o que for, a culpa é dele. Como é que ele pode sentir isso? Isso é um absurdo, porque a dinâmica, a gente sempre fala, né, Sim. Luísa? Você precisa escolher se você vai fazer parte do problema ou da A solução. solução, sim. Quando a pessoa não olha para a realidade, e o profissional não olha para a realidade, ele está fazendo parte do quê? Do quê? Ele Do está problema, fazendo o né? quê? Ele faz parte do problema. Agora, se ele é um Porque tem indivíduo, questões que ele também não quer ver. Se ele não tem coragem de mostrar para o cliente, é porque nem ele não conseguiu ver olha para as ele. suas próprias questões. Exato. Quando ele fala que nojento, esse cara aí fala que nojento, quando fala de um mecanismo onde os filhos Uhum. entram, entre aspas, numa dinâmica de sensualidade com os pais, que isso faz parte da fase genital, talvez ele precise estudar um pouco mais, né? Porque é interessante, o pessoal Uhum. aqui hoje em dia, e isso também existe no mundo das constelações. O pessoal não Sim. estuda, o pessoal acha Sim. que sabe tudo, acha que resolve tudo, viram, sabe assim, parece aquele adolescente, aquela Ah, impotência do adolescente que está aqui, eu sei, e o resto não sabe, e esses cara velho esquisito, sabe, faz tudo errado. É engraçado isso, né? E aí cheio de argumentos que quando você olha, fala, tá faltando alguma coisa aqui. uhum. Que raio de visão estranha que essa pessoa tem. E baseado no quê? Nas evidências. Gente, está evidente, não sei se eles estão acompanhando. Até pessoas que trabalham, dizem que estudam neurociência, que deveriam estudar o Antônio Damasio, que é um dos maiores neurocientistas do mundo. Inclusive é Uhum. português, mas ele vive nos Estados Unidos. E aí ele fala de dinâmicas importantíssimas, que é o quê? Sim. Como o mundo emocional Uhum. afeta diretamente a cognição, a decisão, uma série de coisas. Sim. Também existem os neurocientistas, e muitos hoje, que falam que a gestão do estresse, os mecanismos de gestão do estresse que são montadas dentro do cérebro, começam dentro do mundo intrauterino, com uma influência absurda na Uhum. infância. Esses mecanismos não é quando você é adulto. Então, esse lobo pré-frontal, esses Sim. mecanismos de lidar com o estresse, começam nas relações com mãe e pai, família. Começa lá. A forma como você lida com essas dinâmicas e com o Uhum. estresse, isso vai gerar doenças emocionais, doenças psíquicas, doenças mentais, doenças físicas. Isso E está já tudo. tem outras dinâmicas
evidenciando. É isso que eu fico confusa, Evidências. porque tem evidências que mostram, mas só mostra evidências ou não evidências do que lhe convém, né? Aí eu E escolho tá trazendo, e tem a epigenética já trazendo até também. mais para trás, que já trazem evidências, estudos de várias gerações, o quanto isso afeta a geração atual. Os traumas do passado afetam as gerações atuais. E sabe que você tocou num ponto interessante, porque quem começou a trazer essa dinâmica da epigenética para o mundo da sistêmica fui eu. Que eu saiba, eu não Uhum. conheço ninguém, pode ser até que tenha outra pessoa. E aí depois todo mundo do campo da sistêmica começou a pegar, também até como uma evidência científica, né? E aí mostrando. E aí, o que eu vejo um dia? Dois especialistas, ou se diziam especialistas, ridicularizando a epigenética, falando, aquela coisa do ratinho, kkkk, e riam. Gente, são dois imbecis que se dizem cientistas. Gente, será que eles não sabem o que é epigenética? Não sei se eles sabem, mas existe o projeto, do jeito que existiu o projeto Genoma, tem o projeto Epigenoma. E tem vários governos e laboratórios investindo milhões e milhões, ou talvez bilhões de dólares naquilo. Mas aquela coisinha do ratinho, aí começa a dar risada. Gente, já dá para ver que são dois, sinceramente, dois idiotas. Mas como a internet dá voz para os idiotas, né? E aí eles se colocam num patamar, olha, não é Sim. possível, será? Não, e o pior são as pessoas que assistem e dizem isso mesmo. Por quê? Porque está falando o que eu quero ouvir. Aí eu vou dizer, porque É. existe um pacto. Tem aqueles que falam e tem aqueles que querem ouvir. Uhum. Se chegar um grupo de pessoas e dizer assim, olha, não tem traumas emocionais, a família não tem problemas e tudo se resolve rapidinho. Adivinha? A enorme maioria da população quer ouvir o quê? Exatamente isso. Exato. Exatamente isso. Então, assim, dentro de uma dinâmica até de psicopatia, para eu ser idolatrado, para as pessoas gostarem muito de mim, eu vou falar o que eles querem ouvir. Isso é uma dinâmica Uhum. típica de psicopatia. E aí eu me torno super, supra-sumo, tem um monte de gente comigo, e ali colocando, é isso mesmo, vamos jogar pedra, vamos destruir tudo. Vamos Nossa, destruir a o gente vê isso o tempo inteiro, né? Política, principalmente. também, É só onde gerar uma for. fake news também, que funciona muito bem. Infelizmente, a realidade é essa. É. Infelizmente é isso. Por isso, são poucas as pessoas que têm a Uhum. coragem de estudar com profundidade as dores humanas, Sim. estudar com profundidade a origem desses problemas, estudar com profundidade qual o efeito de tudo Uhum. isso no indivíduo hoje, no mundo que o cerca e no mundo aqui fora, nas relações humanas. Tem poucas pessoas que têm essa força. E nós aqui fazemos isso. Por Exato. isso nós falamos muito que a terapia, a medicina, deveria ser levada pelo nível de consciência, Uhum. baseada em consciência, tomar consciência de quem o ser humano realmente é. E eu vou dizer, eu não sou santinho, mas também não sou um demônio. Dentro de mim, eu tenho forças que me puxam para todos os lados, como a Luísa Uhum. também tem, como você que Sim. está aqui nos ouvir também tem. Senão, você vai ter que se culpar, porque como é que eu posso ter desejos, fantasias, sensações que estão erradas? Porque aí vem o julgamento, né? Isso está errado. Sim. Então, agora, isso é a coisa mais natural do mundo. As pessoas têm um monte de fantasia. Fantasia é uma coisa, tomar uma decisão e fazer é outra completamente diferente. O mundo está cercado de psicopatas manipuladores. O mundo está cercado de pessoas que, no fundo, querem abusar de você. E se você não acordar e não estiver atento a isso, você vai se dar mal. E o pior, essas pessoas vivem dentro Uhum. da sua família. Tá? Essa é a realidade. Ai, que nojento, que horror, Fernando, que você fala isso. É horror? Então assista, sei lá, qualquer programa jornalístico, sei lá, se leiam jornais, aí vocês vão ver filhos
matando pai e mãe para ficar com o dinheiro deles. Ah, isso é raridade. Não é, não. Nossa, Você vai ver. esse que é impressionante, porque nós que fazemos atendimentos, é tanta coisa, gente, vocês não têm noção de que realmente quando você olha, você vê a dinâmica, assim, caramba, quando eu comecei a atender, eu assim, caramba, isso existe mesmo? Isso Existe, existe. acontece mesmo? E aí, com a experiência, você vai vendo que é muito mais comum do que você imagina. É. E os casos que nós vemos é só uma pontinha do nada. Se você for Né? numa empresa de seguros, você vai ver o quanto existe de pessoas que Uhum, fazem seguro para outra, matam essa pessoa para pegar o seguro. Isso aqui é direto. E aí eles têm uma série de mecanismos e ferramentas para uhum, tentar, entre aspas, se proteger desses golpes. Isso aí é extremamente comum. Mas é interessante, porque quando nós falamos a realidade, o mundo que vive na, sei lá, na carochinha, sei lá, na fantasia do mundo é lindo, o mundo é maravilhoso, sei lá, joguinho de contente, não sei o que eles fazem. Eles deveriam uhum. trabalhar, por exemplo, ou fazer algum estágio dentro de um pronto-socorro, para ver o que acontece lá dentro. Você vai ver um monte de dinâmicas estranhas lá. Pessoas que vão Sim. para a morte de uma forma esquisita. Violência é lá que você vai ver. Sentado na sua cadeirinha vendo internet, você não enxerga. A não ser que queira ver também, que às vezes aparece, mas tem um monte de Sim. bloqueio. E deve ter mesmo, tá? Porque isso Uhum. não é para ficar aparecendo. Mas você quer ver realidade? Vá numa delegacia para ver o que entra lá. Vá numa delegacia para ver o que entra lá, porque você vai ver a realidade do jeito que ela é. Quando Uhum. você quer ver, vá fazer. Vá numa prisão. Vá Sim. numa prisão. Por exemplo, existem vários trabalhos, eu conheço vários trabalhos de profissionais Uhum. da constelação sistêmica que fazem atendimentos com os presos lá dentro, sem ganhar absolutamente nada, mas vão lá ter a coragem de mexer e trabalhar com Uhum. esses seres humanos. Ah, eles são inocentes. Eu não falei que eles são inocentes. Eu falei que precisa ser trabalhado na raiz do problema. Porque se Uhum. eles não melhoram, as dinâmicas vão aparecendo. Não adianta Sim. vou pegar os culpados, jogo dentro de um buraco e tapo e tudo se resolve. Isso aí é a mesma coisa que eu vou fazer eu vou reprimir os meus traumas. Se eu reprimir os meus traumas, significa que tudo acabou. É só enfiar na gaveta, debaixo do tapete, enterra em algum lugar. Sim, aí você vai fazer uma repressão. E aí é interessante, porque todos os grandes profissionais, os grandes mestres da psicoterapia, da psicanálise, de que linha for, todos eles sabem. Tudo aquilo que foi reprimido será Reprimido. atuado. É uma frase do Jung. O que foi reprimido será atuado. Tudo aquilo que você não quer ver, você verá. Isso é até É. palavra de sabedoria. Não adianta você esconder daqui, ó, da cabeça, da cognição, que não está conectado com realidade. Isso é Uhum. impressionante. Aí vem até estudos científicos, neurocientíficos, não sei que raio de estudo que eles viram que, de repente, a cognição é a melhor coisa do mundo, tem alguma coisa errada. Então, quem tem a coragem. Aí vem uma questão ética também, porque tem uma dinâmica ética. Uma dinâmica ética da seguinte forma: eu vou chegar a uma pessoa que fez um tratamento, ele fez um tratamento homeopático, não presta, não serve. Então, se você melhorou, está errado. Gente, melhorou, foi para uma benzedeira. De repente, vão chegar, aí vai ter alguém lá, né? O Fernando está defendendo benzedeira. Gente, eu estou falando assim: a pessoa fez um trabalho, melhorou, Uhum. ok, o mais importante é a pessoa foi por Exatamente. Por que que as placebo, pessoas não olham isso? foi por efeito placebo, se foi Gente, por efeito no seu. Não, e fica assim: foi para a constelação, melhorou porque é efeito placebo. Ué, e se foi para psicologia mas você lá baseada em melhorou, evidência, efeito placebo. Se foi para medicina baseada gente. em evidência, efeito placebo também. É engraçado que o efeito placebo só existe, aí fica assim: não, porque Qual as constelações exato, qual é fazem o mal. objetivo? Não é melhorar? O objetivo não é É, melhorar? O objetivo não é melhorou. Eu resolver a vou, situação? Melhorou? eu por mim, Resolveu? Ok.
O que deveria Seja ser qual feito? Então, tem que for o estudar o método. que fez a melhora. O que foi que tem lá? Foi num grupo de oração, melhorou? O que será que tem aqui Exato. nesse fenômeno? Porque a gente trabalha com fenomenologia. Que fenômeno é esse que Uhum. fez isso melhorar? Tem alguma. Tem, está cheio de evidências, até de grupo de Mas aí é oração. que tá, Não, porque mas não pode. a pessoa fala: "Não existe nenhuma evidência", aí coloca a questão da Anitta lá. Gente, a É, Anitta é uma evidência. Eu não, sou uma evidente. evidência, você é uma evidência e várias pessoas que se beneficiaram Mas são a evidência está evidências. errada se não falar o que eu quero ouvir. Então, aquele que Exato. não fala o que eu quero ouvir precisa ser destruído. Como é que Uhum. pode uma figura pública falar uma coisa que eu não aceito? Quer dizer, engraçado, eu aceito as diferenças, porque eu não sei, as pessoas ficam assim, a constelação não aceita as diferenças. Gente, a constelação não aceita as diferenças. A constelação fala que os homens mandam, as mulheres obedecem. Gente, cada Nossa, besteira que eu cada uma. escuto, o pior é isso, escuta cada. E o pior é que eles Uhum. falam como se fosse a verdade absoluta. E aí começa a Mas atacar porque é exato, não mundo. teve a mínima tipo, responsabilidade de realmente estudar a fundo o que quer dizer tudo isso. É. Porque não tem nada a ver, é que nem na reportagem lá da Band que, eh, teve uma pessoa falando sobre o pertencimento, que o abusador tem que fazer parte da família, assim, gente, pertencer não é chamar o abusador para vir comer na sua casa, tomar um suco com você, que você tem que amar aquilo ali. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas interpretam que é isso, que você tem que amar, que você tem que Cada um é. perdoar. Não Então tem fica nada a assim, ver com isso. lei do pertencimento. Ele pertence, sim, ele pertence. E eu vou dizer, se tem uma dinâmica abusiva, essa dinâmica pertence à família. E se eu ficar cego para isso, eu Uhum. também, em algum momento, vai ter um elefante na minha família e vai ter abuso lá. Exatamente. Mas eu mantive o abusador longe. A questão não é o abusador, é a dinâmica do abuso. Então, se Uhum. você não entender o que é a dinâmica do abuso, porque fica assim, vamos escolher o culpado. Sempre tem que ter um culpado. Então, o culpado é aquela pessoa que é o abusador. Então, pronto, desde que põe ele na cadeia, desapareça com ele, mate ele, o problema acabou. Não, o problema não acabou. Não acabou, porque existe uma dinâmica do abuso dentro desse sistema familiar. Uhum. Aquele lá foi um dos que atuaram nisso, mas existe a dinâmica abusiva. E você precisa entender o que é essa dinâmica abusiva, porque esse padrão de funcionamento vai fazer atrair ou construir novos abusadores e abusados dentro do sistema. Mas aí tem a mania de pegar um bode expiatório e achar que aquilo. Agora, o abusador fez, ele tem que pagar o preço das besteiras que ele fez. Isso, o sistema Exatamente. nunca falou nada disso. Uhum. Mas tem alguém que perdoa, vamos perdoar o mundo. Eu não Não, sei, isso porque que nós. essa que é a questão. A gente está colocando aqui o que é sistêmica, mas tem muita gente que interpreta de uma maneira totalmente equivocada e aplica isso. E é verdade, tem muitos, entre muitas aspas, consteladores, que não dá nem para chamar de Formados, constelador, isso é aquela história. e Consteladores formados em final de uhum, semana, e é verdade. exato. Está cheio de cursinhos bobos por aí, orientados por pseudo-gurus ou pseudo-experts, que Uhum. misturam os conceitos esquisitos, mas isso não tem na abordagem. Agora, se perguntar assim, mas tem coisas nocivas, sim, como eu falei da outra lá no podcast passado, que se você não ouviu, assista, ouça lá. E nos Estados Unidos, as mortes por iatrogenia estão em terceiro lugar. E olha que é um país que trabalha demais com medicina baseada em evidências. Haja exame que eles fazem. Terceira Mas causa de morte. explica para as pessoas o que que é iatrogenia. Tem Iatrogenia. muita gente que não sabe. Iatrogenia, iatrogenia são os problemas derivados da atividade médica. Quer dizer, eu causar uma doença, eu causar uma morte com a minha atuação. Terceira causa.
num país que é o grande foco da medicina baseada em evidências. Então, fica assim, então a medicina mata muita gente, então tem que acabar com a medicina. Como também está cheio de psicólogos, psicanalistas, que têm uma série de problemas com relação aos seus clientes, como dinâmicas de abuso, está cheio, dinâmicas de fazer codependência e dependência, você só melhora se tiver comigo, é um jogo. Tem dinâmicas de manipulação, tem dinâmicas de psicopatia, porque agora eu tenho alguém que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Está cheio. Está cheio de profissionais que não têm uma boa formação, cheio de profissionais que não têm ética, e eu estou dizendo como qualquer profissional. Mas parece que quando chega naquele lugar, fica assim, a constelação é assim. Em outro lugar, são pessoas que fazem isso. É engraçado, né? Parece que o critério para um não é o mesmo critério para o outro. Como também está cheio de casos dentro do mundo da psicologia baseada em evidências e várias outras linhas de psicoterapia que tem casos que funcionam e casos que não funcionam. Óbvio, está cheio. Cheio. Como na constelação em qualquer tratamento, em qualquer qualquer lugar, coisa. parece que vendem que assim, eles se vendem como se fosse assim, nós resolvemos tudo. E é mentira. É só pesquisar as evidências. Eu quero ver alguém mostrar uma evidência da porcentagem de casos resolvidos. E no estudo científico sempre é limitado, porque escolhe-se os casos e as pessoas para estudarem, né? Isso, e depois generaliza, diz assim, nós achamos aqui, sei lá, 40% dos casos nós resolvemos. Então, significa que essa terapia funciona para 40% dos casos. Não sei. Que critérios usaram para fazer isso aqui? Porque você pode falsear o resultado já escolhendo uma amostra viciada. E aí você vai fazer comparação com o quê? De repente não tem nem comparação. Teve um estudo que compararam com psicoterapia, mas aqueles que faziam a psicoterapia não podiam trabalhar no trauma, porque como a psicologia baseada em evidências não trabalha no trauma, os outros também não podiam trabalhar. Mas o trabalho deles é trabalhar no trauma. E aí compararam um com o outro. Depois, resultado, olha, isso aqui funcionou melhor que os outros. E tem outra. Aí fica a experiência dos profissionais. Aqueles lá eram estudantes, sei lá, que estavam lá, que foram orientados. Então, você compara profissionais experientes com inexperientes, você compara, depois você generaliza. Então, é simples. Para você que duvida do que eu estou falando, pesquise quais são as evidências. Não compre a história. Falaram que é. Vai pesquisar as evidências. Aliás, você procurar lá na internet, no YouTube, você vai achar um monte de gente falando contrário, e você vai ver muitos, pelo menos o que eu vi, muitos norte-americanos mostrando isso aqui, os vários estudos que fizeram e começaram a olhar com profundidade para ver o que estava acontecendo lá e viram que as conclusões não batiam com aquilo que estava sendo pesquisado, e com vários erros de pesquisa e outra, não mostrando nenhuma evidência tão importante que aquilo funcionava. Aí coloca, é padrão ouro, é não sei o quê. O marketing é bem interessante, não? Mas o pior de tudo isso, sinceramente, quando eu olho para tudo isso, são as pessoas que precisam de ajuda, existe a ajuda, aí começa uma dinâmica de cegueira emocional, cegueira traumática, que para mim é um processo de negação para olhar para a realidade, e além de atrapalhar a si mesmo, essas pessoas que vivem jogando pedra, que eu fico assim, mas para que está fazendo isso? Porque não tem evidência científica que funciona, mas não tem nenhuma evidência científica que não funciona também. Por quê? Então comprovem cientificamente que não funciona. É engraçado, porque também não tem. Mas aí fica, as pessoas que realmente precisam estão sendo tiradas e jogadas para algo que fica assim, não adianta, nesse lugar você não vai. Então começa a atacar a psicanálise, começa a atacar a constelação. Aliás, vão atacar qualquer outra coisa que não seja o que eles fazem, porque nós somos os certos, o resto é o errado. E aí o dogma é, vamos colocar todo mundo funcionando com regras adultas, são excelentes, ajudam, são sintomáticos. A questão é, e por que essa pessoa não segue em frente? Porque daqui a pouco o trauma volta, e a recidiva aparece com a mesma doença, o mesmo problema, ou com outro problema.
E porque isso é é assim. importante também, porque uma coisa anda com a outra, porque quando a gente aplica a constelação, a gente vai na raiz do problema, mexe naquela dor, é importante ter recursos, técnicas, ferramentas para que o cliente construa um novo comportamento, mas ele já resolveu aquela situação, mas ele ainda tem aqueles hábitos. E quando ele tem recursos para mudar tudo isso, então uma coisa andando junto com a outra, tem um resultado Perfeito. maravilhoso. Mas agora é o certo e o errado. E é Né? interessante como, se todos trabalhassem, a gente fala muito de trabalhar em equipe multiprofissional. Por quê? Porque um sabe do valor do Sim, outro. Mas é engraçado que agora parece que nós temos o que é o certo e o que é o errado, o que é bom, o que é sim, ruim, o inocente e o culpado, que para nós é um triângulo dramático. E quem paga o preço de tudo isso, sinceramente, são as pessoas que precisam de ajuda e que de repente fala exatamente. assim: olha, a pessoa que vai te ajudar não presta e não serve, tá? Vem aqui comigo porque eu sei o que fazer. Então, é só seguir esse roteiro que vai dar certo. E se não der certo, hein? E aí vem a questão ética também que eu falei. Se eu sei o limite do meu trabalho, eu encaminho para um outro profissional. Se eu estou médico, Exatamente. atendo um cliente que de repente, sei lá, está com um câncer de reto, eu vou encaminhar para um especialista. Eu posso até, se eu fizer, eu sou um profissional que mexe com aparelho digestivo, mas trabalhar o câncer, eu tenho que fazer um trabalho em conjunto, eu tenho que ter o oncologista. Vai fazer químio, não vai? Como é que nós vamos Uhum. olhar para o caso? Qual vai ser a condução que nós vamos dar para o caso? É trabalhar em conjunto. É engraçado isso, né? E agora estamos vendo uma coisa de divisão, Sim, o que é o certo, o que é o errado, o que serve, o que não serve, na visão de cada um. E o festival, e é muito interessante. É raro você ver pessoas mais experientes caindo nesse jogo ou fazendo essa uhum, propaganda. Até tem, vai ter, mas é sim, raro. E é interessante, o que eu vejo são, infelizmente, vários jovens carregando uma força que a ciência, as pedras estão aqui, eu vou jogar e destruir todo mundo. Eu tenho uma lista de pessoas que eu vou arrebentar e destruir tudo. Eu queria ver uma lista de construção, não de desconstrução, uma lista de construção. Projetos que podem ser feitos, com cientificamente comprovado que seja, sim. problemas importantíssimos que nós temos na população, para o mundo governamental, para as pessoas em instituições. Eu quero ver construir algo, eu quero ver Uhum, estudar, praticar e fazer coisas que realmente ajudem e que vão em dinâmicas difíceis de vida. E não ficar quem está aqui cortando folhinha uhum. achando que entendeu tudo sobre biologia, floresta e ecossistema. Gente, eu tirei uma tiririca aqui, já entendi tudo. Meu Deus do céu. Sim. Meu Deus do céu. E é E interessante que, e muita gente, né, claro que não generalizando, ah, vai evidenciar, vai utilizar a ciência só em alguns aspectos, porque em ela outros aí não serve. precisa. Porque, por exemplo, tem muita gente que bate na tecla do tem que ser científico, mas que acredita em Deus. É engraçado, né? É. E agora? Para Então uma as coisas coisa são vale, mas para incoerentes. outra não vale. Há uma incoerência maluca, né? Exato. Não, e tem outra. Também tem uma que também fala de análise científica e que também fica desse lado. Eu gostaria que ela utilizasse a análise científica dela nesses trabalhos, porque aí ela teria mais alguma coisa para ela atacar, né? Porque se Uhum, analisar cientificamente esses trabalhos, vai ver que aquilo são trabalhos mal feitos, com interpretações e conclusões que não fazem sentido e condução do trabalho inadequada. Então, seria muito interessante trazer essas evidências para que as pessoas pudessem ver e que as pessoas que são especialistas em análises científicas analisar cientificamente até dissesse assim, olha, eu analisei cientificamente e comprovo que a psicologia baseada em evidências é muito melhor e funciona. Eu queria ver essa pessoa assinando esse papel, colocando a cara para falar isso.
porque ia ficar esquisito, né? Porque como é que ela ia fazer isso em cima de trabalhos que não Uhum. comprovam realmente essa história? Eu queria que, ao invés de ficar só no Exato. comentário, analisasse e escrevesse assim: olha, eu analisei esses trabalhos e Uhum. comprovo cientificamente que eles funcionam. Duvido que faça isso. Sinceramente, eu duvido. Por quê? Porque não vai fazer isso de jeito nenhum. E aí vai ficar esquisito, né? Porque eles vão ficar todos quebrados nessa história. Oh, meu Deus do céu, quem é que está a olhar para a dor do ser humano, né? Porque ficar dando opiniões e ficar atacando pedra e querer tirar tudo que o ser humano desenvolveu por décadas, por séculos, que estão em evolução e é para estar em evolução, Sim, não com tem nada. certeza. E eu vou dizer, constelação também não cura tudo, constelação não é essa coisa mágica e maravilhosa, mas eu vou dizer, um bom profissional, não importa em que área ele estiver, ele vai fazer boas coisas. Por quê? Uhum. Porque, no fundo, não é abordagem que faz dar certo. O que faz dar certo são bons profissionais, que sabem Uhum. como aplicar, de que até onde ele consegue ir com isso, e quando ele percebe que tem um limite, ele encaminha para outro profissional e ou vou estudar ainda mais sobre isso para poder Sim, ajudar ainda mais o meu cliente. A questão que exato. ajudar está muito longe de atacar e dizer que os outros não prestam, né? Sim. Eu E quero a ver gente precisa mexer na interpretação daquela pessoa que é nojento, pode ser nojento, é? nojento, pode ser, mas a gente precisa mexer nas coisas nojentas, a gente precisa Imagina, mexer imagina nas essa coisas pessoa, ruins. imagina essa pessoa indo num pronto-socorro. Vai ver um monte de coisa nojenta lá. Gente Sim, vomitando, com diarreia, tendo que fazer lavagem gástrica, tendo que fazer um enema, tem que fazer um milhões de... É sim, nojento, cara, sabe? É nojento isso. é. Você E a acredita que gente eles fazem precisa isso? sim, e a gente Tenha precisa paciência. entender o significado de tudo isso, da onde veio, como foi construído, para ter um direcionamento do que é o saudável. E se a gente não sabe o que é o saudável, não tem como fazer um diagnóstico do que é o doentio. Então precisa ter esse olhar e precisa tocar na doença, precisa tocar na raiz do problema, que pode ser nojento, pode ser aquele elefante Feio, na sala que ninguém quer ver, preocupante. mas É, precisa mexer, porque se não mexer, vai continuar lá. Se você descobre que tem câncer e não faz nada, ele vai continuar lá. mas é Então você horrível, precisa Luísa. mexer. Vai ter que dar um remédio que mata células, vai ter que fazer cirurgia para Sim. arrancar pedaço de você. Olha, sai sangue, Uhum. dói. Você não está entendendo, Luísa. Eu acho que precisa destruir todos esses Sim, profissionais que têm coragem de fazer coisas horríveis, horríveis, para ajudar de verdade pessoas com dores e doenças profundas. sim. Mas desafio a todos que jogam pedras: construam alguma coisa, construam pontes, construam casas e mostrem o que realmente precisa ser feito para as Sim. profundas dores humanas, ao invés de ficar num papel de adolescente rebelde jogando pedra nos outros, porque ainda rindo e achando que ganhar alguma coisa. Eu estou falando assim, ganhar o quê? Olha, vai ganhar um monte de gente a favor, e vai, porque isso aqui Sim. não é torcida de futebol. Nós estamos falando de dores humanas. É. Agora, tem os cegos, tem aqueles que fazem parte da solução e tem aqueles que fazem parte do problema. Uhum. Eu, sinceramente, prefiro fazer parte da solução. Quando eu Com encontro algo certeza. que funciona melhor do que funcionava antes, eu utilizo. Quando descubro que alguma coisa não está funcionando também, eu vou buscar outros caminhos. E vou fazer isso sempre para oferecer algo melhor para o cliente que me procura, sem fazer qualquer julgamento se aquele cliente tem Uhum. dinâmicas nojentas, se ele tem sentimentos e pensamentos para culpá-lo, que não pode, se odeia, Uhum. você tem alguma coisa contra o seu pai e sua mãe? O que é isso? Gente, pelo amor de Deus, que dinâmica louca é essa? Onde nós vamos parar com tudo isso? Então, ao invés de ver a psicologia, a medicina, as pessoas voltadas para ajudar de verdade o ser humano, as suas dores, seus sofrimentos,
nós estamos a assistir um espetáculo, parece um coliseu romano, e fica todo mundo lá batendo palma, aplaudindo e torcendo. Mas ninguém está vendo a dor humana coisa alguma. Virou uma torcida de futebol, virou... Agora se vota na direita ou na esquerda. É mecanismo de guerra. Ser humano é louco, né? Adora guerras e confusões, né? Como pode, Construir né? é difícil, mas destruir é a coisa mais fácil. Então, vamos destruir, Exato. porque eu estou certo que quem constrói está errado. Só se construir do jeito que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu acredito, e pronto. Uhum. Bom, você que sofre e está nos assistindo, existem caminhos, tá? Sim. Então, se você realmente quer buscar dinâmicas profundas para realmente sair desse problema, para você que já falou assim, chega, eu não aguento mais carregar tanto problema, não aguento mais dinâmicas que não estão a resolver meu problema, procure Uhum. profissionais melhores, tá? Porque com Com certeza certeza. você vai ter uma noção do que realmente acontece com você lá dentro, como qualquer ser humano, aprender a se amar de verdade, aprender a lidar com ambivalências emocionais, que são esses conflitos de polaridades emocionais, são as coisas mais comuns do mundo, Uhum. mas que as pessoas se arrebentam, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso lidar e sair, eu vou dizer, e a saída de todas essas histórias, no fundo, é com amor. Amor. Não é com Eu ia amor? falar exatamente essa dinâmica. O Só que o amor. amor não é o que essas pessoas imaginam, que elas também não sabem amar, né? Porque pessoas que ficam destruindo Sim. tudo, sinceramente, devem ter sérios problemas amorosos. Sim, Seríssimos sim. problemas amorosos, tá? Então precisam se A gente tratar. observa isso, né? Porque quando vem essa dinâmica, né? A gente vê uma dor profunda, o para que você está precisando fazer isso. E tudo tem uma função, faz E só parte. para dar aqui uma dinâmica, se você quiser entender mais sobre sistêmica de verdade, as bases, como é que funciona, as leis, essas dinâmicas todas, ó, o poder da essência sistêmica. Ó, Maravilhoso. mundo adulto e mundo criança, você vai ver várias dinâmicas. Nós não fazemos algo contrário ao que se faz na terapia baseada em veneno. Aliás, utilizamos isso. Quantas vezes começa a utilizar essas coisas e fala, mas isso aí é TCC, isso... Não, isso aqui faz parte, é o mundo adulto. Só que o mundo adulto e Uhum. a criança, nós vamos lidar com essa relação do adulto e da criança dentro dele. E para quem quer conhecer mais sobre constelação, esse é um livro de constelação individual com bonecos. Aqui Sim. você vai ver como é que funcionam as técnicas, como é que essa dinâmica que eu utilizo, que é a constelação estruturada estratégica, quais são as 4 etapas, e você vai ver que aqui não tem culpa de não sei de quem, e perdoa não sei quem, e não sei o que lá. Gente, aí você vai ver o que são leis sistêmicas, como Uhum. elas pertencem à família. Sim, a minha família tem elefante. Pronto, o elefante pertence à família. Tudo bem, mas eu não quero ele na sala, eu não preciso carregar o elefante. Se eu aprendi, põe o elefante na floresta, mas ele faz parte da família. Só isso. Fazer Exato. parte é uma coisa, eu carregar para cima e para baixo, dizer porque é da minha família, eu tenho que aceitar. Aceito, mas não preciso conviver com ele. Eu aceito que a minha família está cheia de problemas, mas eu não preciso conviver com os problemas. Eu aprendo com os Uhum. problemas para ficar saudável. Ah, Eu na minha tomo família... consciência de que esse elefante está doentio, está ocupando um lugar que não precisa. Horrível. Então, coitado do elefante, o elefante é só como uma metáfora, que senão daqui a pouco é assim, Exato. vocês estão falando mal do elefante, ele é um pobre animalzinho, gente do céu. Tem gente que não sabe nem o que é É tudo, metáfora também, né? Impressionante, não? tudo é Outro dia, motivo hoje em tem que dia, né? falar, porque eu sou a favor dos animais e vocês criticaram os animais. Oh, meu Deus do céu. Elefante é uma metáfora. Parece que o pessoal também não sabe o que é metáfora, tá? Luísa, Sim. acho que já passamos até da Uhum. hora, mas o tema foi bem interessante e Foi acredito que quem mesmo. realmente se interessa pelo Uhum. ser humano de verdade, amar o ser humano com as suas qualidades e também com os seus defeitos. Aliás, para me amar, eu tenho que me Exato. amar com os meus defeitos, com os elefantes que eu carrego aqui dentro e aprender a tirar esses elefantes e deixar eles soltos na floresta, porque aqui não é lugar para ele ficar, tá? E Uhum. aí aprender com os problemas e aplicar tudo isso, aplicar em mim, aplicar nas pessoas que eu amo, e isso é um Uhum. processo
contínuo. Não tem lugar mágico, eu faço varinha de condão e tudo se resolve. Parece que todo mundo fica assim. E cada ser humano é único. Quando você atende o ser humano, ele se torna um universo na sua frente. Ele é único. Uhum. E as pessoas têm a mania de achar que ser humano é a mesma coisa. Então, se eu apertar aqui embaixo, sai a pontinha aqui em cima. Pronto. É assim que funciona. Não sei, nessa caneta sim, tem outra que vira, tem outra que é diferente, põe a tampa. Não, tá errado. O certo é, ser humano é diferente um do outro. Tem dinâmicas parecidas e tem coisas diferentes. Para nós, cada cliente que chega à nossa frente é único. Nós fazemos atendimento sob medida, sabe? Não é Exatamente. aplicar uma série de técnicas que fiz num monte de gente e se serviu para ele, serve para você também. Uhum. Será? Você escolhe. Quer um atendimento personalizado, atendimento com roupa sob medida, ou então você passa lá, compra uma dúzia de roupas descartáveis, mas que servem em todo mundo, é tamanho único. É Exatamente. para você também. Porque, na visão de algumas pessoas, o ser humano é tudo igual. É um objeto que você mexe aqui e resolve lá. Se eu puxar o dedo aqui, o nariz torce para lá. Se eu puxo para cá, ele levanta. Não, sério. Tá E além brincadeira, né? disso, quando a gente atende um ser humano, a gente não está mexendo só naquele ser humano, a gente está mexendo em todo um sistema. E essa é a Todos. observação, a É, relação que aquela pessoa tem com o sistema e o quanto isso afeta e impacta a vida dele no presente e no futuro. Então, isso é extremamente importante a gente observar. E parando com essa dinâmica de tanta raiva, tanta pedra na mão, tanta destruição, vamos se unir, vamos colocar as duas dinâmicas para o benefício da população, para o benefício das pessoas que precisam dessa ajuda, que precisam sair desse lugar dolorido, cheio de traumas que não conseguiram resolver, que vivem retraumatizados, vivenciando relacionamentos abusivos, replicando relacionamentos tóxicos, falta de prosperidade, um monte de coisa que afeta está relacionado àquela dor, àquele lugar ruim que você não quer mexer, mas se você não mexe, você continua replicando. Então, a coragem de olhar para tudo isso, a coragem de mexer e a coragem de buscar um profissional que te mostre a realidade, e também tem onde a você coragem de precisa. olhar para isso, né? Exato. Porque a maioria não Uhum. olha. A maioria não. Essa turma Sim, não olha e diz que quem olha está errado, porque isso não existe. sim. Se você acredita que não existe, vai atrás deles. Uhum. Quando desistir, quando vê que a coisa Exato. não funcionou, busca quem sabe mexer, tá? Você tem todo Uhum. o direito de buscar o profissional que você Uhum. quiser. E estamos falando, o que é feito lá funciona. Se não Exato. tiver traumas maiores. Se tiver traumas maiores, infelizmente, não vai Uhum. funcionar, tá? Então, pode ser que você esteja lá, funciona. Não funcionou? Procura outros profissionais. Tem saída, tá? Não é que ou é aquele ou nada mais, tá? E Então, a gente vamos trabalha falar. com o E, né? A sistêmica traz o Nós falamos E, com essa palavrinha mágica. E, exato. agrega uma coisa na outra. Faça coisas e você não precisa ter o julgamento, isso presta, isso não presta, isso presta, isso não presta, isso presta, isso não presta. Agrega. Você como adulto, e a gente trabalha no lado adulto dos clientes, né? Você como adulto, aprenda a ter essa postura. Sim. Nossa, isso foi bom. Isso eu pego, isso eu levo. Isso Isso não. não, isso eu deixo. Não. Pra tudo na sua vida. Tenha essa sabedoria, essa postura como adulto. Não é tudo ou nada. Isso aqui é postura infantil. Isso foi Isso, Rita. bom. Isso Só não foi. isso, só isso é postura infantil. E aí eu Exato. lembro de uma frase do Freud que ele fala assim: quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu entendo Pedro. E aí é Exatamente. interessante que quanto mais essas pessoas falam de outras coisas, mais eu entendo eles. Falou, o que será que tem dentro dessas pessoas que Uhum. elas não enxergam dentro dela e parece que não pode mostrar em lugar nenhum, né? Porque se aparecer lá, pode ser que apareça dentro deles. E aí que recursos eles terão para lidar com tudo isso?
Então, é mais fácil destruir a mensagem ou destruir os mensageiros, mas o que será que acontece lá? Bom, Luísa, foi uma delícia estar aqui com você mais uma vez. Foi muito Sim. bom para trazermos mais o nosso parecer, que, de novo, se foi bom, pega, se não for, joga no lixo, sei lá. E se ficou na dúvida, deixa guardado aí. Vai confirmar tudo isso. Eu estou falando, eu não tenho medo de evidências. Confirme as evidências. Vão atrás. Ou então você está comprando coisas que não existem, tá? São coisas falsas. Então, você é livre, faça da sua vida o que você achar melhor. Se você gosta e diz que é um fanático pela psicologia baseada em evidência, segue seu caminho. Se está Segue. funcionando para você, Deu que bom. certo. Ótimo. Excelente, Excelente. excelente. Se não der certo, encontre outros caminhos. Exato. Existem, tá? Mas se não der certo, por enquanto fica aí. E quando você tiver pessoas que você ama, que é da sua família, que também estão cheios de problemas, levem para o mesmo caminho que vocês quiserem. Se não funcionar, quem sabe, por amor, você encontre outros caminhos. Então, sigam o que você acredita, siga o que você enxerga, siga o que você vê, mas fica aberto à possibilidade que, às vezes, isso não é a verdade, tá? A verdade, no fundo, que a gente fala, né? Fato vezes interpretação igual realidade. O fato está ali, é só questão de ver. A interpretação, cada um dá o que quer. E aí vira a realidade de cada um. Nós sabemos disso, que a realidade depende da interpretação. E a Então, interpretação a de vida pode é... contaminar a interpretação de muita gente também. Se a minha mãe interpretou que ser mãe é me bater todo dia e dizer que ela está certa, eu estou errado, e me cobrar que eu tire 10 sempre, se eu não tiver, eu estou errado, eu preciso ser punido, é a interpretação dela de ser uma boa mãe. E para ela está sendo uma boa mãe. E é verdade? E é verdade. Para ela, é. Para ela Porque é. foi assim que fizeram com ela, ou então foi assim que ela gostaria que fizesse com ela, acho pouco provável, mas é assim. Cada um tem as suas verdades. Cada um tem as suas verdades. Lu, beijão para você. Para você que está assistindo aqui, um grande abraço. E se não assistiu os anteriores, assistam. E prepare-se. Se não faz parte ainda do canal, não está inscrito, tenha paciência, né? Inscreva-se. Gostou? Assiste de novo. Gostou muito? Compartilha com alguém, que essa live pode ser interessante para tirar as pessoas dessas fantasias, ok? Gostou? Dá um like. Eu vou dar um like para você, Luísa. Você está aqui, ó. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube. Estamos por aqui. Agradeço você que acompanhou até aqui. Foi um podcast longo hoje, mas com certeza com muito conteúdo, muito conhecimento e que pode fazer você refletir aí em muitas situações. Obrigada, Fernando. Obrigada a você que assistiu. E nos vemos no próximo podcast Café com Consciência. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.